Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Olha aí, aos 48 do segundo tempo aí, o ano quase acabando, mas ainda há tempo da gente discutir matérias importantes. Hoje eu trago o time de gestão aí da Quasar Agro, dia 21 de dezembro, às 19h30. Eu recebo hoje o Federico Tebecrani, diretor de crédito, e o Alberto Zoffman, que é o responsável pela equipe de gestão de fundos imobiliários e infraestrutura. Qual é o meu objetivo trazê-los aqui? Muito simples. O fundo está com uma pauta importante, o fundo nasceu aí há um ano atrás, né? A gente está comemorando aí um ano de vida, tivemos algumas dificuldades lá no início, ainda passam por alguns desafios, mas eu me sinto na obrigação sempre de debater temas importantes, e mais do que isso, da mesma forma que eu abro espaço para o time da Quasar vir aqui e apresentar a sua tese, mostrar quais são os desdobramentos aí no curto, médio prazo para o fundo, eu abro espaço para todos aqueles que quiserem também debater o tema, talvez com uma outra visão, com uma outra leitura, não só do produto, como pós aí, a virada do ano, aí como é que seria essa pós-amortização, enfim, o espaço é aberto. O que eu quero dizer é que eu sou agnóstico, sou completamente, estou completamente aberto a qualquer tipo de visão, a qualquer tipo de profissional, fundo que eventualmente, gestores que eventualmente tenham participação relevante e queiram discutir por uma outra ótica. É só fazer contato comigo, a maioria de vocês tem o meu celular, tem e-mail, marcos.baroni@sunoresearch.com.br, enfim, estarei sempre aberto, a matéria é importante e eu trago aqui justamente o Fred e o Alberto para que eles possam explicar um pouquinho melhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Obrigado. Prazer para a gente aqui. Então vamos lá. Eu não poderia começar diferente essa live, tá? O fundo está completando aí um ano de vida, várias dificuldades pelo caminho, de alocação ali no começo, a troca do time de gestão, depois as alocações direcionais ali com a BR Foods, o pessoal começou a questionar se seria um monolocatário, mas, assim, na verdade, a primeira foi a Bela Agrícola, algumas pessoas questionaram a saúde de crédito dessa empresa. Depois veio pandemia, algumas pessoas disseram que isso ia ser facilitado por causa da pandemia, o agronegócio tinha ganhado relevância, ou seja, um monte de situações mal explicadas, mal resolvidas, mal comunicadas, e por isso que eu falo que trazer aqui o time de gestão é a melhor forma de dar luz ao tema. A grande pergunta que eu faço, simples, objetiva e direto, quais foram as lições aprendidas até agora, o que vocês poderiam fazer de diferente, enfim, eu não poderia começar a live se não fosse por esse caminho. Bom, eu vou começar aqui. Baroni, mais uma vez, muito obrigado aí a você pelo espaço. Olha, basicamente, nós entendemos que tivemos duas lições, tá, muito importantes em relação a esse fundo, né? A primeira grande lição que a gente pôde constatar no fundo, quando a gente foi executar as transações que a gente tinha no pipeline, foi uma enorme dificuldade que foi sendo contornada de diversas formas ao longo do tempo em relação a imóveis dessa natureza, né, da natureza agro, tá? Por várias razões, a gente pode listar algumas, né, mas questões ligadas à matrícula dos imóveis e questões ligadas à documentação em geral, demora na diligência, uma série de fatores que acabaram levando mais tempo do que o planejado para nós, né? E nós já tínhamos a consciência de que partir para um fundo, tendo um pipeline bastante definido, né, seria muito importante. A gente adota essa sistemática em todos os fundos que a gente trabalha, porém, no caso do agro, eu diria que, de certa forma, por uma questão até de inovação, não, este é um produto inovador, né, a gente talvez tenha subestimado essa questão e fomos aprendendo ao longo do processo, né. Hoje temos plena consciência dessa questão, tá? A segunda grande lição é que não basta só você ter toda a transação muito bem estruturada e a diligência muito bem feita, mas nós nos autoimpusemos no regulamento a uma questão importante, que foi a definição
de uma régua de rating, que é um rating interno nosso, claro, mas que nos inibiu de uma série de transações que a gente originou, né, em função do desenquadramento desta regra, tá? E aí, não se trata de uma questão de dizer estamos alocando com mais risco ou com menos risco. Nós temos uma visão muito profunda, né, inclusive sobre riscos que vão melhorar ao longo do tempo, né? Então, essa foi uma questão que acabou prejudicando, essa foi uma lição aprendida para nós. Alberto, eu posso então interromper? Eu acho que até o Fred, que é um analista, excelente analista de crédito, aí também pode até completar. Esse é um tema muito sensível, né, Fred? Porque você pode, talvez, analisar que a Bela Agrícola seja um risco de crédito altíssimo, mas, por outro lado, quando você conhece a operação, você percebe que não é bem assim, mas por questões regimentais, ou seja, vocês se meio que, como o Alberto está falando de lição aprendida, eu posso dizer que o regulamento ficou meio que uma autossabotagem ali, ou seja, vocês acabaram criando uma mecânica de investimento, uma tese de investimento que, na teoria, seria muito interessante, mas, de repente, na prática, vocês perceberam que isso gerou um efeito colateral complicadíssimo, porque você ficou quase que com um fundo mono locatário, a BR Foods está com 60% do fundo, justamente porque você tem essa trava regimental. É isso mesmo que eu entendi? O Zoffman levantou esse ponto, é isso mesmo, Fred? Isso, tem alguns pontos a serem considerados aqui, né? Essa regra de concentração que a gente colocou, ela foi colocada levando em conta duas coisas, né? Uma é que, por ser um produto inovador, considerando quem ia distribuir esse fundo, que a gente conversou bastante, a ideia é que a gente tentasse mostrar um pouco que seria um fundo que teria bons locatários, né? Que teria locatários de baixo risco. Tá? Então, essa foi uma forma. E o outro ponto aqui para considerar é que, como a gente tinha um pipeline inicial, que, como todo mundo sabe, acabou não se concretizando, mas efetivamente a gente tinha um pipeline, o fundo nasceria enquadrado se a gente tivesse concluído o pipeline inicial. Então, isso, a gente não sabia que isso realmente seria uma pedra no sapato, né? Por outro lado, você tem razão, né? Quando a gente pensa numa Bela Agrícola, por exemplo, o nosso modelo de rating tem lá a sua parte quantitativa. Então, você olha, às vezes, companhias que têm um perfil de dívida ou tem algum tipo de índice financeiro que acaba prejudicando a companhia, só que isso não quer dizer que é uma companhia que tem algum tipo de problema ou que é complexa. No agro, o agro é intensivo em necessidade de recursos, né? Então, as empresas, os players do segmento precisam de capital de terceiros, né? Isso impacta o rating, mas quando você olha como a companhia atua, né? E aí, falando especificamente, por exemplo, da Bela Agrícola, né? Que veio um grande grupo chinês aqui, colocou um caminhão de dinheiro na companhia, trouxe governança. A companhia tem bons ativos, tem ativos modernos que operam super bem, atua numa região em que ela conhece muito bem, que tem bom relacionamento com produtores. Então, efetivamente, a gente está confortável com o risco, apesar do rating ser um rating que não é o high grade dentro da nossa régua, né? E assim funciona para muitas outras companhias que a gente conversa, que a gente origina e assim por diante, né? A gente vai falar do documento daqui a pouco, da proposta, né, que está na mesa para ser discutida, mas um dos pontos é justamente tirar essa trava regimental para que permita vocês alocarem com mais versatilidade. Então, eu posso inferir, e me corrijam se eu estiver errado, que um dos pontos que mais dificultou a alocação de vocês nesses últimos meses foi a dificuldade de se encontrar um silo que tivesse um risco de crédito, vamos chamar de high grade, que não fosse BR Foods. Ou seja, se não tivesse essa trava, possivelmente o fundo já estaria alocado há mais tempo. Eu estou errado no meu raciocínio? Não está. Esse é um dos motivos, há outros, mas sem dúvida, esse é um dos motivos que levou a atrasar a alocação. Porque, na verdade, você encontrar companhias do porte de BRF,
com nível de governança, com nível de faturamento, com a posição de mercado. Então, realmente é um rating lá em cima, né? E aí, quando você pensa, juntando isso com o cenário que a gente teve de queda de taxa de juros, de uma liquidez muito grande para essas grandes empresas, a gente efetivamente, para entregar um produto com yield que a gente gostaria de entregar, fica mais complicado você fazer isso com essas empresas que têm toda essa força financeira, né? Maravilha. Ô Zófman, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente questionou se vocês realmente tinham um time que todo mundo ficou claro que entendia, o time que entende de crédito, mas algumas pessoas questionaram se tinha um time que entendia de agro, e que parte dessa dificuldade de alocação foi não ter uma expertise comprovada no agro. Isso se confirma, não? O que você pode dizer sobre o time hoje da Quasar com relação ao tema agro? Seu microfone está fechado. Desculpe. Olha, eu não acho. Eu acho que o nosso time é muito bem preparado, tá? E a experiência, veja, as pessoas... Existe uma questão setorial, sem dúvida, em relação ao agro, tá? Mas nós não estamos aqui falando do financiamento do ciclo agro. Nós estamos falando do financiamento de ativos, muitos deles da cadeia logística do agro, né? A nossa equipe hoje tem vários especialistas em infraestrutura na cadeia logística, né? Nós temos uma profissional que tem larga experiência, por exemplo, nesse assunto, né? Trouxemos também uma pessoa que você conhece bem, a Joana, que veio da Newmark, que é uma empresa especializada, ela estava se especializando nisso exatamente na parte de avaliação imobiliária de ativos, dentre outros, do setor agro também. Então, eu acho que a equipe está muito bem preparada. Além disso, né, nós temos a Sandra na área de originação, que tem larga experiência na originação de deals do agronegócio, atendeu a vida toda esse setor, e principalmente as tradings, né, sempre foi a área de especialização dela, isso sem contar a equipe do Fred, que por várias casas que ele passou, cansou de avaliar risco de crédito de empresas do agronegócio, né. Eu vou até complementar uma coisa que o Fred comentou aqui, né, sem entrar muito em detalhe técnico, mas o rating, né, na parte qualitativa, tem notas atribuídas ao porte da companhia, ao acesso a capital, né, então é complexo, né, quando você crava que você vai dar o rating de acordo com uma regra, e a gente tem que seguir a regra interna nossa, que é o que todo mundo faz, mas, como o Fred explicou, você tem o conforto de fazer a operação pelo todo, né, pelo contexto todo, você não pode ficar restrito, só circunscrito ao rating. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente aprendeu no processo, né. Maravilha. A gente vai até discutir o documento, mas se eu entendi bem, né, Zófman, tem a ver um pouco também de vocês terem ido para o centro de distribuição, né? Você ter saído um pouquinho do agro direto ali, do silo, e ter ido para o centro de distribuição, né? Hoje são 12 ativos, e desses 12 ativos, um é um centro de distribuição, conferem? Sim, é isso. A gente ampliou um pouco a nossa visão sobre os ativos logísticos ligados ao agro, né? Não é qualquer centro de distribuição que a gente pode fazer, né? A gente tem algumas características, né, para fazer esse negócio, mas sim, é uma visão mais ampla do tipo de ativo que a gente pode fazer ligado à cadeia do agronegócio. Maravilha. Fred, ia complementar. Eu só queria complementar. Pois não. Muitas perguntas chegando, pessoal, eu prometo que eu vou responder praticamente todas elas, se não todas. Então, assim, eu só vou passar daqui a pouco pelo documento, que é o da votação lá, e depois eu já vou abrir aqui para a gente colocar as perguntas do chat aqui, para a gente poder avançar também com a dúvida de todo mundo. Vai lá, Fred, desculpa. Eu queria comentar que, na verdade, o fundo surgiu, né, um dos motes para o fundo foi justamente o déficit de armazenagem, principalmente de grãos, dentro do agronegócio, né? E não é por acaso que a maior parte dos ativos que a gente tem no fundo são centros de recebimentos de grão, né? São silos e armazéns. Mas o ativo-alvo do fundo, na verdade, são ativos que, como o Zófman falou, que estão na cadeia logística do agronegócio. Então, não necessariamente, não estamos restritos aos silos e aos centros de recebimento de grãos.
Então, ótimo você ter entrado nesse ponto, Fred. Então, vamos imaginar que eu tenho um fundo corporativo. Eu posso comprar aqueles AAAs lá na Faria Lima, eu posso comprar um boutique office, eu posso comprar aquele prédio corporativo clássico, monoativo, monousuário, monolocatário. Se eu estou falando de galpão, eu estou falando, às vezes, de um galpão logístico modular, ou então aquelas grandes naves voltadas para e-commerce, ou eu estou falando, às vezes, de alguma coisa industrial, que pode ser uma planta leve ou mais pesada. Então, eu posso dizer que o fundo de vocês, ele, como eu disse no começo, é agnóstico também. Você atende todos os tipos de armazenagem sem nenhum tipo de distinção. Não tem uma especialidade única. Confere? Confere. Na verdade, tem que estar ligado à cadeia do agronegócio, mas se são silos de grãos, se é uma estrutura para armazenar fertilizantes, se é um terminal de transbordo, eventualmente eu poderia ter um terminal portuário utilizado para escoar grãos, né? Então, porque eu acho que toda essa cadeia é deficitária como um todo, né? Toda essa cadeia demanda investimento e tem demanda para toda essa cadeia. Então, é exatamente isso. A gente pode olhar ativos de diversos tipos dentro dessa cadeia. Acho que você está no mudo, Baroni. Desculpe. Vamos entrar, então, no documento aqui da pauta da AGO e depois a gente responde algumas perguntas aqui do pessoal que está chegando. Muita coisa interessante aqui. Bom, eu diria que o fundo recebeu uma proposta de uma amortização de R$ 38,00 por cota, ou seja, é um valor relevante, e 2 dias, salvo engano, 2 ou 3 dias depois, vocês fizeram o que eu chamo de uma contraproposta, ou talvez uma nova visão sobre o fundo aí no curto prazo. E eu vou ouvir vocês, mas eu queria só confirmar que nós estamos diante de 4 possíveis cenários. O primeiro cenário é vocês conseguirem fazer uma alocação rápida aí nos primeiros dias de janeiro e não amortizar nada. Um segundo cenário é justamente o inverso, é amortizar os R$ 38,00. E o terceiro e quarto cenário, que eu acho que são os mais importantes de vocês explicarem, são com possibilidades de alocações parciais entre fevereiro e março e, por consequência, fazerem amortizações menores do que os R$ 38,00, uma de R$ 14,00, salvo engano, e a outra de R$ 24,00. Então, são esses números aqui, um de 14 e outro de 24. Então, agora eu quero passar a bola para vocês e deixar vocês muito à vontade para explicar. O documento está disponível. Eu queria que primeiro vocês começassem lembrando o pessoal como é que faz para participar desta AGO, se o BTG, que é o administrador, vai enviar no e-mail de todo mundo, se é só presencial. Eu queria pedir se vocês pudessem orientar com relação a isso inicialmente. Então, vamos lá. A primeira orientação é a seguinte. Foi enviado já por e-mail pelo BTG um convite, digamos, para votar numa AGO, que era apenas a aprovação das contas. Tá? Então, a primeira orientação é, quem já votou pode votar novamente uma vez que chegar a nova pauta, tá? Que deve chegar em breve com essas novas propostas. Tá? Por que mudou a pauta? Porque estava marcada a AGO e um grupo de cotistas representando mais de 3% do fundo colocou de forma extraordinária na pauta dessa Assembleia a proposta de amortização de R$ 38,00 por cota, tá? Perfazendo 190 milhões, mais ou menos, que é quase tudo que tem hoje de caixa no fundo. Tá? O fundo está com 200 e poucos milhões de caixa, então sobraria aí 10, 15 milhões de caixa no fundo. Tá? A nossa, efetivamente, como você mencionou, contraproposta, né, é a gente... então, voltando um pouco, você falou de 4 cenários. A proposta desses cotistas é um cenário só, que é a de amortização dos R$ 38,00 por cota. Tá? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta engloba os 4 cenários, inclusive esse primeiro. Né? Ou seja, se nós não conseguirmos finalizar as 2 operações que a gente tem no nosso pipeline, que estão avançadas, a gente tem propostas vinculantes para essas operações, né? Estamos trabalhando há meses nelas, inclusive uma delas, a proposta vinculante, o primeiro mandato tinha sido assinado em agosto, né? E sofreu alterações ao longo do tempo.
Então, se nós não conseguirmos, num curtíssimo prazo, praticamente o mesmo prazo que está sendo proposto para a amortização integral, se a gente não conseguir investir, amortiza os R$ 38,00 por cota. Desculpa, Fred. Esse não conseguir investir, nós estamos falando de meados de janeiro. Nós estamos falando da operação menor de 48 milhões ser formalizada, e formalizada é efetivamente assinar contratos, tá? Até o final de janeiro, e a outra operação de 106 milhões ser formalizada até o final de fevereiro. Tá? A amortização proposta pelos cotistas é de amortização até o final de fevereiro. Tá? Então, se a gente não fizer essas duas operações, a gente amortizaria uma parte em fevereiro, outra parte em março. Tá? Então, o prazo é praticamente o mesmo. Então, qual é a proposta? Chegou o final de janeiro, não fiz o investimento de 48 milhões, eu vou amortizar 70 milhões. Chegou no final de fevereiro, eu não fiz a operação de 106 milhões, eu vou amortizar 120 milhões e daria os 190. Então, a gente tem esses dois cenários intermediários. Eu posso não fazer a primeira operação, fazer a segunda, eu posso fazer a primeira, não fazer a segunda, ou eu posso fazer as duas e aí não há amortização. Me corrija se eu estiver errado, então. Para o cotista, no final, não vai mudar calendário de amortização? Praticamente não, muito pouco, praticamente alguns dias não. só. Questão de dias, né? Então, em outras palavras, o que você está pedindo é um fôlego, um voto de confiança para não jogar fora aquilo que está sendo estruturado desde agosto, para que você consiga entregar ao longo aí de janeiro/fevereiro, porque vamos supor que você não consiga cumprir, o cotista vai receber os 38. E se você conseguir cumprir, eventualmente parcial ou não, ele vai receber esse 14 ou 24, praticamente na mesma data que receberia os 38. É isso. Perfeito. Isso. E o que é importante aqui, Baroni, assim, a gente está desde março, desde o começo do ano, sem cobrar taxa de gestão, né? Justamente com o compromisso de só voltar a cobrar quando o fundo tivesse 90% investido, né? Fomos pressionados aí o ano inteiro para fazer essas alocações, trabalhamos incansavelmente para fazer essas alocações, então, infelizmente, o tempo de maturação das operações é longo, né? A gente está trabalhando desde agosto nessa operação, e no último mês, ela sofreu alteração de formato e de valor, né? Mesmo com os mandatos assinados. Então, no fundo, o que a gente quer fazer é entregar o que os cotistas nos pediram o ano inteiro. Tá? Com um ponto aqui que é importante, né? Considerando aí o IPCA projetado, pegar uma pesquisa Focus ou qualquer outra, a gente está falando de yields superiores aos que a gente tem hoje no fundo. Então, para qualquer uma das duas operações que a gente feche, ou as duas, eu vou estar melhorando o mix do fundo em termos de yield e diversificando em termos de risco. E junto dessa proposta também teria uma mudança regimental para cair por terra, então, definitivamente, essa história de high yield, high grade, dá liberdade para vocês trabalharem e fazerem análise de crédito individual. É isso. Exatamente. Tá. Inclusive, um dos cenários em que a gente fecha a operação menor e não fecha a outra, dentro da nossa proposta, o fundo ficaria desenquadrado. Então, é importante, por muito pouco, mas é importante a gente ter essa flexibilidade. Exatamente. Então, só para traduzir o que o Fred disse, que o desenquadramento do fundo talvez seja um dos pontos mais críticos, porque aí você entra num cenário de total inatividade, que você não consegue se mover ao desenquadrar o fundo. Então, é tão importante quanto votar as matérias relacionadas à aprovação das demonstrações de contas, é importante também se avaliar a questão das mudanças regimentais. De novo, a gente não orienta voto, a gente traz as partes envolvidas que se manifestarem, né? Então, a gente está trazendo a Quasar aqui, se eventualmente o cotista que colocou essa pauta, ou os cotistas que colocaram essa pauta, ou outro grupo de cotistas, se você tiver uma cota do fundo, se você tiver com dúvidas sobre tudo isso e quiser participar da nossa live aqui, pode ter certeza que vocês serão ouvidos. Ô Fred, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser para o Zoffman também. Uma pergunta que chegou muito para mim aqui, com um tom até de uma certa crítica, é que vocês haviam jogado a toalha, e desculpe ser muito franco com vocês, mas eu preciso ser nesse momento, que vocês haviam jogado a toalha e terem comprado o CRI, foi um assinado do tipo, não damos conta de comprar
silo, vou comprar esse CRI porque realmente é o que eu entendo, não dou conta de fazer outra coisa, foi uma jogada de toalha. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão com essa leitura? Olha, na realidade, assim, vamos separar essa questão, porque tem uma coisa que está na origem do fundo, né? O fundo, ele é um fundo de renda, né? A proposta do fundo era ser um fundo de renda advinda de remuneração sobre ativos da logística, como a gente colocou, do agronegócio, tá? Qual é a nossa visão sobre isso do ponto de vista, vamos dizer assim, de intenção de negócios, né? Você adquirir um ativo e com locação, porque a gente nunca teve a intenção de adquirir ativos especulativos sem alocação, né? Ou você fazer uma operação, né, de dívida através de um CRI com a garantia imobiliária desse ativo, né, do ponto de vista de renda, ele é muito semelhante, tá? Do ponto de vista regulatório, né, que é a instrução da CVM, né, que rege os fundos imobiliários, isso é perfeitamente possível, tá? E já era previsto. O que a gente tem no regulamento é que a gente colocou lá que o fundo iria investir majoritariamente na aquisição de ativos, tá? Então, já havia, desde o início, a possibilidade de que a gente fizesse operações através desse instrumento. Nós sempre buscamos a aquisição como uma primeira alternativa e concluímos que a operação de CRI, em alguns casos específicos, poderiam ser feitas e trariam o mesmo tipo de conforto para a gente em termos de risco, tá? Então, é isso que a gente está fazendo, tá? Sempre houve essa previsão. Tá? Ô, Zolfan, vou fazer uma pergunta, se você não puder responder, não tem problema. Mas vamos supor, em caso de default, que você tem que buscar a garantia é agro, ou você está fazendo um CRI que a garantia é um prédio corporativo? Eu acho que isso é importante, Vani. A garantia das duas operações que a gente tem na mão aqui para fechar agora no começo do ano são ativos-alvo, né? Uma delas, inclusive, e que a gente, inclusive, vem comentando nos relatórios mensais e acabou mudando, era um sale-leaseback. Inicialmente eram 2 ativos, depois veio um terceiro ativo. Então, você vê que vai mudando, a mesma operação acaba mudando, e esse mês a companhia nos pediu para trocar o sale-leaseback, que seria um sale-leaseback de 10 anos, por uma operação de dívida tendo os mesmos ativos como garantia. Então, num default, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceria num sale-leaseback. Eu vou ter ativos-alvo, que eu vou ter que buscar um novo locatário ou vender, né? Mas, em termos práticos, são operações muito parecidas. Então, eu posso assumir que você estava lá com um galpão ou um silo, finalizando a operação, de repente falar, não, peraí, nós não vamos fazer via equity, não, nós vamos fazer via dívida aqui, vamos inverter um pouco o mandato, e agora a gente vai fazer no formato de CRI, mas o ativo é o mesmo, não mudou nada. Então, não foi uma jogada de toalha, pelo que eu estou entendendo, foi só uma mudança no formato. É isso. Não. Exatamente. E na verdade, a outra operação, né, a gente não pode entrar muito em detalhe, mas os recursos vão ser utilizados para a construção também de um ativo-alvo, né, e nós teremos outro ativo-alvo da mesma companhia como garantia. Então, no fundo, o uso dos recursos é totalmente dentro do que o fundo se propõe. Mal comparando. Seria um fundo de desenvolvimento que resolve lá ter um CRI de um loteamento que está em fase de construção também, ou um loteamento performado, não importa, e que se ele precisar executar, no final ele vai ter um loteamento também que é o core dele, que é o ativo-alvo dele. Mal comparando, é isso. Mais ou menos isso. É isso. Então tá bom. Vamos para frente, então. Pode falar. Eu gostaria de reforçar um ponto que, assim, você citou um termo que a gente nem gosta de usar muito, você falou assim, não, então é um fundo que está fazendo equity, resolveu fazer dívida. Na verdade, eu gostaria de colocar aí para os investidores o que, de fato, a gente se propõe. Ele é um fundo de renda, né? A renda pode vir da remuneração do CRI ou vir da alocação, né? Então,
é importante essa diferenciação, porque o nosso grande objetivo é entregar dividend yields, né, periódicos para o investidor. Esse é o objetivo do fundo, né? A casa é uma casa de crédito privado, né? Então a gente acha que com essa estrutura, né, com essa flexibilidade desses instrumentos dentro de um fundo dessa natureza, nós estamos entregando aquilo que a gente se propõe a fazer e aquilo que a gente sabe fazer bem, que é, em última instância, analisar risco de crédito dos negócios. Maravilha. Bom, pessoal, agora eu vou pedir licença de 2 minutos mesmo, porque muita gente me perguntou sobre a questão da amortização. Vamos supor, hipoteticamente, que venha amortizar uma parte, seja os 14, seja os 24, seja os 38, enfim, amortize alguma coisa. Imagine que você tem um preço médio lá de 80, e aí tem uma amortização de 20, estou dando um exemplo simbólico. Essa amortização vai reduzir o seu preço médio, né, de 80 para 60. E esses R$20, ele vai entrar como um rendimento para você, tá? Então, assim, imagine que no final do dia o imposto de renda seu vai fechar a conta. Você diminui o preço médio, ou seja, o seu patrimônio diminuiu, só que esse fluxo de amortização entra como um rendimento, além dos aluguéis mensais, você vai receber essa bolada dos R$20 por cota. No final das contas, o seu imposto de renda vai ficar fechadinho, tudo certo. Lembrando que, independente de qualquer efeito de amortização, caso seja aprovado, isso tudo vai ser lá para 2022, né? Porque o evento de amortização seria em 2021 e você só iria declarar isso no ajuste de 2022. Então, o que eu posso dizer para todo mundo é se tranquilizem, que caso amortize, eu prometo que a gente faça vídeos e a gente até pode trazer alguns exemplos práticos de como é que seria isso, e aí a gente daria uma explicação mais adequada. Mas, de toda forma, é isso. Preço médio diminui, patrimônio do fundo vai diminuir, obviamente, preço médio diminui e a amortização entra como rendimento. Pessoal, agora vamos trabalhar metade da live aqui, a gente tem mais uns 15, 20 minutos, vamos responder algumas perguntas. Algumas delas eu acho que são importantes da gente citar, porque faz parte, né, é o anseio do cotista, então vamos lá. Eu vou até melhorar aqui a pergunta do nosso querido Marcelo Gama, né, o novo fundo do BTG com a mesma tese preocupa a Quasar? O mercado passa a ter 2 teses similares para avaliar e precificar. O Gama é um cara super especializado, imagino que ele já deva ter feito contato com vocês. Eu vou ainda dar um plus na pergunta do Gama. Ter uma outra gestora com a tese reforça que o mercado é amplo e que você tem muito espaço para remar ainda, mesmo que talvez lentamente, ou seja, de novo, tem espaço para crescer? Tem, mas talvez num ritmo menor. Estou dando um plus na pergunta do Gama. Não, eu acho que não preocupa, né? E por alguns motivos, né? O primeiro deles é que a gente vai estar com o fundo investido, amortizando ou não, né, no primeiro trimestre, e com as lições aprendidas até que o Zofman comentou, a gente não pensa em fazer uma nova emissão se a gente não tiver com as coisas praticamente concluídas, com o pipeline praticamente concluído. Então, para começar, que a gente já não vai, entre aspas, bater de frente, né? Depois, se você pensar a quantidade de fundos né, de papel, de tijolo, galpão logístico, corporativo, você ter 2 agros não é nenhum problema, né? E eu não sei o nível de risco que esse fundo vai querer assumir, né? E não sei se vai ser, entre aspas, né, concorrente em termos do mesmo tipo de risco que a gente busca, mas nenhum problema nisso. Eu tenho uma tese comigo que eu sou a favor do crescimento sempre, entendeu? Quanto mais players tiver, melhor para o mercado, porque vocês sobem a régua, o mercado sobe a régua. Eu vi essa história acontecendo lá nos fundos de papel, quando só tinha o Excellence do BTG e o Veritá, e aí as coisas começaram a acontecer. Hoje nós temos 25%, 30% do mercado de fundo de papel e todo mundo conquistando o seu espaço e a régua, ó, lá em cima, né? O mercado agro é um bolso a mais. É um bolso a mais. É um bolso a mais. Eu ia dizer isso. Na verdade, cria uma referência de nível para nós, né? O que é ótimo, né? Cria liquidez, né? Então, assim, tem uma série de vantagens, né? Inclusive, possibilidade de negócio entre fundos, né? O que é comum na indústria também, né? Então, eu só vejo como positivo, não vejo nenhum fator negativo nisso.
Caio fez uma pergunta, mas logo depois ele fez uma mais completa. Então, vou trocar aqui. O fundo considera financiar a construção de silos, terminais de transbordo em locais onde existe clara necessidade desses ativos? Pode estar no escopo, sim. Na verdade, isso. Eu acho que o que é importante, né? O que é importante, que o Hoffman também já comentou aqui, nós não vamos fazer nenhum negócio especulativo. Olha, eu acho que aqui precisa de um terminal de transbordo, vou construir e depois vou buscar alguém para utilizar, operar ou arrendar esse ativo. Então, a gente vai atrás dos potenciais locatários ou tomadores que têm a necessidade e aí sim a gente pode adquirir ou construir os ativos que, né, até fazendo uma comparação que assim como você fez, Baroni, é o build to suit, né? Então, se o cara precisa daquilo, a gente constrói a renda para ele, né? Especulativamente, não. Tá certo. Entendi, tá perfeito. Essa pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou tentar dar uma roupagem para ela, que eu acho que é o que ele quer saber. Vocês estão pressionados para não amortizar e estão fazendo um negócio de qualquer jeito, ou podemos assumir que o risco de crédito está tão bom quanto o que tem até hoje? Eu estou melhorando a pergunta dele, que eu acho que é o que ele quis dizer. Eu vou repetir o que a gente falou, né? A gente está há meses trabalhando nesses negócios, não foi algo que surgiu da noite para o dia, né? Inclusive, a gente já tinha essas propostas vinculantes assinantes quando veio a proposta de amortização, né? E justamente até pela regra de concentração que nos amarrou tanto, e pela expertise da casa em analisar crédito, a gente está bastante tranquilo. Eu acho que é um pouco da linha do que o Luciano Batista falou, né? Eu acho que o grande erro foi o regulamento. O regulamento talvez tenha, se a gente tivesse um epicentro do problema, tenha sido esse regulamento com a trava. Falei bobagem? Pode discordar de mim, pelo amor de Deus. Então, é a combinação, como a gente comentou, né? Se a gente tivesse com as diligências 100% concluídas no IPO, o fundo saía praticamente investido e enquadrado, né? Essa parte do regulamento foi pensando no pipeline que a gente tinha e acabou nos amarrando depois. Maravilha. Eu queria complementar esse ponto, né? Quer dizer, a gente foi dando a sinalização nos relatórios mensais do andamento, né, de muitas dessas transações, né, o que mostra a tamanha diligência que a gente estava fazendo nisso também, né? Então, tem as modificações de negócios oriundos dos próprios clientes e tem a nossa diligência, né? Então, eu acho que é exatamente o contrário. Se a gente tivesse com muita pressa e pressionado em fazer os investimentos de qualquer jeito, talvez a gente fosse menos diligente do que a gente tem sido em fazer os negócios da maneira que a gente entende que seria a maneira correta de fazer, né? Pergunta um pouco dura para vocês, mas a gente está aqui para debater. Eu acho que quanto mais franqueza a gente passar, melhor para todo mundo. Foi um erro duplo de não ter tentado mudar a Assembleia, talvez antes ali, que seja no meio da pandemia, mas tentar fazer alguma coisa ou não? Você quer responder? Acho que poderia sim ter sido... acho que poderia sim ter sido uma opção, mas, de novo, como a gente tem negócios de longa maturação, em todo momento, durante todo o ano, a gente teve pipeline na mão que nos permitiria, se concluídas as operações, concluir o fundo dentro da regra de concentração. Então, na verdade, a gente foi tentando maturar as operações, à medida que uma morria, a gente já tinha outra sendo trabalhada, mas efetivamente a gente poderia ter encurtado esse tempo de alocação se a gente tivesse chamado essa assembleia antes. Nova pergunta do Gama, não ter o high yield e high grade no regulamento deixa o FII livre, mas não abre o risco para algo ilimitado, ou estou equivocado? O que ele quer dizer com equivocado, imagino eu? De os ativos-alvo ficarem muito abertos, mas eu creio que não, né? Vai continuar sendo tese agro, correto? A tese não muda. A tese não muda sendo sale-leaseback ou sendo uma operação de dívida, etc. A tese continua a mesma. O que muda é que a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar com boas companhias que, por
questões, digamos, processuais ali dentro da nossa régua não se enquadrem como high grade. Uhum. Conceitualmente, né, os investidores estão comprando a expertise da gestão, né, da casa, né, e o nosso caso, nós não temos nem desvio de atenção, a casa é 100% focada em crédito, né, então, eu não estou aqui colocando de uma forma, olha, me deixa fazer o que eu quero, né, não é exatamente isso, mas é o julgamento de uma equipe que tem bastante experiência, né, e aí a gente não quer entrar em detalhes de outros fundos, mas temos outros fundos captados no mercado de varejo que se comportaram de maneira brilhante aí durante a crise, né, e isso mostra a resiliência com que a casa faz as suas análises e principalmente seus monitoramentos e acompanhamentos do risco, tá? Isso está no DNA das pessoas que trabalham na Quasar. Eu acho que um ponto de preocupação vamos imaginar hipoteticamente daqui a alguns anos, né? O fundo pode chegar ao ponto de ter 100% high yield, ele ser um fundo high yield. Mal comparando, seria pegar um Canip da vida lá e virar um fundo tipo um Hectare, totalmente multipropriedade, loteamento não performado. Existe essa possibilidade também de vocês amanhã serem um fundo, eu não vou dizer 100%, acho que eu entendi o que o Gama quis dizer, mas eu posso ser majoritariamente high yield? Acho que está sem áudio, Fred. Está fechado o seu microfone. Desculpa. Liberando a trava, sim, né, por efeito de regulamento, sim, mas lembrando que hoje a gente já tem quase 200 milhões aí em BRF, que é uma high grade, e o nosso entendimento é que continuará a ser, né? Então, na prática, acho muito difícil, né? E tem uma outra característica que em linhas gerais, né, não é uma verdade absoluta, mas em linhas gerais, os tickets das operações com empresas high grade são maiores e com empresas high yield são menores pelo próprio porte das companhias, né? Então, eu precisaria de muitas operações, empresas high yield, para efetivamente virar esse jogo, né? E a gente nunca deixa de originar, independente de ser high yield ou high grade, né? Então, entendi. Acho que, por regulamento, sim, na prática, acho difícil. Bom, então eu posso dizer, resumidamente... Eu queria complementar dizendo o seguinte, né? Crédito, o time que você entra nas companhias e a visão que você tem de futuro, né, também são muito importantes, né? Muitas vezes você está entrando numa operação que a empresa é high yield e que você já tem a visão de que ela vai virar high grade lá na frente por algum evento, né? Isso é importante colocar, porque o rating é uma fotografia quase que daquele momento da companhia, baseado nos ratios de, no máximo, aí algum avanço no tempo, né? Não muito tempo. Então, esse termo high grade e high yield, né, ele fica taxado em cima de uma régua e muitas vezes você não está tirando proveito desses movimentos, né? Outra questão, você pode ter a situação inversa, né, como aconteceu durante a Covid, né, abrindo oportunidades de você fazer bons negócios com empresas high grade com taxa de high yield, né? Isso também aconteceu. Então, esse movimento com a flexibilidade de você não ter a regra, né, ou essa regra de concentração, ajuda muito o gestor nessa administração, né? E, claro, uma perda de crédito, seja ela qual for, no high grade ou no high yield, né, o que está em jogo é a nossa reputação, é o nosso trabalho, né? Então... O Rafa Azevedo, ele fez uma pergunta que eu vou fazer uma coisa inédita aqui, eu vou emendar a pergunta do Rafa com a do Joel. A pergunta do Rafa é a seguinte: quais seriam os argumentos de vocês para direcionar o investidor que está considerando investir nesse setor? E por que eu estou emendando com a do Joel? O agro tem muito crédito subsidiado, conseguir boas taxas nesse ramo é difícil. Que foi inclusive uma dúvida que o pessoal fez comigo lá quando eu estava analisando do Risa Terrax. Baroni, por que alguém vai pagar 6 mais 6, né, que é o arrendamento e tal, sendo que tem o subsidiado, você tem um subsidiado que paga menos. Então, a pergunta é nessa linha, né? O que motiva a tese do fundo crescer e
se o subsídio pode atrapalhar essa rota do crescimento. E depois a gente já vai caminhar para o encerramento, que eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês aqui. Tá bom. Eu acho que assim, o primeiro ponto é de crescimento e resiliência do agronegócio, né? Eu acho que isso é importantíssimo e a gente, obviamente, não sabia da pandemia, mas a pandemia acho que reforçou um pouco essa tese de resiliência do agronegócio. Então, quando estava tudo parado, o agro estava funcionando, estava se colhendo, se produzindo, se transportando, se consumindo. Então, esse é um setor que, no Brasil, cresce e é muito resiliente, né? Ainda que tenha a volatilidade inerente à commodity, né? E ao dólar, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é diversificação. Então, como a gente falou, né, vai ter agora mais um fundo dentro dessa tese, mas ainda são poucas as opções. A maior parte dos fundos imobiliários, principalmente, são de galpão, de papel, de tijolo, lajes corporativas, etc. Então, é uma diversificação, né? Não adianta você ter um monte de fundo na sua carteira que todos têm lajes na Faria Lima, né? Então, não diversifica tanto o seu risco, né? E a questão do crédito subsidiado, é verdade, tem bastante crédito subsidiado no setor, mas ele é tão mais subsidiado quanto mais próximo do campo, vamos dizer assim. Então, o produtor tem muito crédito subsidiado, né? O produtor menor tem muito crédito subsidiado, mas não é o foco do fundo, né? O foco do fundo é no mais para cima na cadeia agropecuária. Então, é a agroindústria, é a cooperativa, é o distribuidor de insumos, eventualmente uma agroquímica, uma empresa de fertilizantes. Então, o crédito subsidiado não é tão farto e tão subsidiado assim para esses segmentos. Lembrando que o BNDES, inclusive, tinha uma linha para financiar esse tipo de ativo e não tem mais, né? No fundo, essa é uma alternativa para essa cadeia, né? Para esses sponsors, né? Vamos dizer, desses negócios para financiamento, tá? Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que é inegável que vocês sabem do risco de imagem que a Quasar correu, o risco de todo esse transtorno que foi gerado para, 15 mil cotistas geral, só que agora vocês estão na reta final, como eu sempre falo, né, um atirador de elite, agora você já não pode errar, né? Então, o que eu quero entender é que vocês não vão mais prejudicar os cotistas do ponto de vista de fluxo, ou seja, amortizando ou não, a data é praticamente a mesma. O que vocês querem, então, seria essa última jogada para que vocês possam, então, entregar aquilo que se prometeu e aí sim passar uma nova régua e recomeçar, talvez com uma cabeça diferente, assumindo os erros. Vocês assumiram aqui por pelo menos umas 3 ou 4 vezes os erros que vocês cometeram. Então, a essência dessa live é essa, correto? Estou errado? Vocês querem ponderar alguma coisa em cima disso? Perfeitamente, é isso, Baroni. Em março, esse fundo, amortizado ou não, vai estar investido. Ótimo, é isso. Então, vamos concluir da maneira mais técnica possível. Primeira coisa, nós somos aqui totalmente agnósticos, o canal aqui é totalmente agnóstico, a gente está sempre aberto, quem quiser continuar a debater sobre o tema, sintam-se convidados, não tem problema nenhum a gente aprofundar mais. Segundo ponto, BTG vai mandar um e-mail, é isso, Fred e Alberto, é isso? BTG manda um e-mail? Exato. Um e-mail com uma convocação para votação, é remoto, então, na verdade, você não precisa comparecer, você vai ter até a data da Assembleia, que é dia 8 de janeiro, para mandar o voto. Até 8 de janeiro. E precisa de quórum qualificado? Você não sabe. Precisa 25% dos cotistas, então a gente recomenda que todo mundo vote no que entender que é melhor, né? E aí a maioria é simples. Maravilha, maravilha. Então é isso, eu desejo boa sorte a vocês, desejo boa sorte aos cotistas, e que tudo dê certo. Eu sempre falo que eu torço para que tudo dê certo, é um dos meus papéis, ter essa postura, de que as coisas deem certo, que as coisas caminhem bem, e se tiver, aos 48 do segundo tempo, ainda não tiver atingido o voto qualificado,
Sintam-se convidados a voltar para a gente falar novamente da votação. Com o maior prazer, o canal estará à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez pela participação. A gente agradece muito a participação e a oportunidade aí. Obrigado. Isso, obrigado, Baroni, aí pela oportunidade. É isso aí. Um abraço a todos vocês, um abraço especial à Joana, uma querida amiga nossa, que sempre cumpriu um trabalho aqui de falar com a gente sobre avaliação de imóveis e que estou muito feliz de saber que ela está no time de vocês aí para ajudar nesse processo todo de... Eu vou até criar aqui um termo novo, de reposicionamento do Quasar Agro dentro do mercado, esperando que 2021 os frutos sejam melhores. E se a gente não voltar a falar, um bom Natal, um bom Ano Novo a todos vocês. Obrigado, viu? Igualmente, obrigado. Feliz Natal, um abraço. Obrigado, gente. Um abraço.